Pois é, André Ventura já tem desculpa para poder perder as eleições e dizer a toda a gente que a culpa foi dos outros. Parece que é isso que certos comentadores, lacaios desse sistema corrupto, andam por aí a dizer. Sem mais demoras, vamos para o vídeo. Pedro, vamos começar pela questão do adiamento das eleições. O que quis com isto André Ventura, jurista, doutorado em Direito e, portanto, com amplo conhecimento da lei, o que é que quis com isto André Ventura? Bom, quis fazer uma coisa que faz parte do seu ADN, que é pôr-nos a falar sobre as coisas que diz. E isso fê-lo com enorme eficácia. Desta vez não se sentiu mal duas vezes na parte final da campanha, mas a verdade é que ocupou a agenda e isso permite-lhe, imaginemos que de facto as eleições, por absurdo, eram adiadas, permitia-lhe viver no contexto que ele mais gosta, que é uma campanha eleitoral permanente, em que se fala só dele. Mas eu julgo que este tema em particular tem uma outra dimensão. Porque é trazer para a política portuguesa pela primeira vez numa eleição nacional um discurso que, a meu ver, culminará num lançar de dúvidas no domingo sobre o próprio ato eleitoral. Ou seja, uma derrota de André Ventura será transformada numa dúvida sobre a forma como as eleições decorreram. E reparem, nós já tivemos umas presidenciais 3 dias depois de morrer num acidente trágico o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa. E não se equacionou seriamente adiar as eleições. Já tivemos umas eleições presidenciais em estado de emergência. Da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é fundamental porque nos chama a atenção que nós devemos sempre preservar a possibilidade de exercermos os direitos cívicos independentemente do contexto e das dificuldades em que o fazemos. É como se fosse um valor que se sobrepõe a muitos outros. Isso é importante porque, infelizmente, hoje, ainda isso é mais realista, não faltam exemplos, aí pelo mundo fora, de casos de invocar argumentos contextuais para ou lançar dúvidas sobre as eleições ou até não realizar eleições. O Presidente Trump está sempre a falar de adiar as midterm. O que o Dr. Ventura aqui está a fazer, no fundo, é aplicar em Portugal uma cartilha da Internacional Populista que em algum momento sempre lança dúvidas sobre o ato eleitoral. E, portanto, eu vejo isto como uma antecâmara de, no domingo, vai ter uma derrota e, mesmo que seja um resultado acima de qualquer expectativa inicial, vai lançar a dúvida, e isto é grave porque vamos ter, provavelmente, a primeira vez, uma eleição em que há um dos contendores, que até pode perder, que vai dizer, bom, as pessoas votaram condicionadas por um contexto. É óbvio que a situação que vivemos é dramática e, em alguns concelhos, as eleições não se poderão realizar. Mas isso é uma decisão que o Presidente de Câmara, que combina ao mesmo tempo o facto de ser a autoridade da proteção civil e ter responsabilidades na organização de um ato político e cívico, é capaz de avaliar localmente. E eu não tenho dúvidas nenhumas sobre a capacidade dos 300 e tal presidentes de Câmara que temos no país de avaliarem se no seu concelho em concreto é possível realizar o ato eleitoral. Pois é, meus amigos. Mais uma vez é o vale tudo. É o vale tudo. Ele vem querer comparar, em vez de existirem umas eleições 3 dias depois de morrer um Primeiro-Ministro, com existir umas eleições, tendo todas as pessoas que estão, são milhares de pessoas impactadas de alguma forma com o estado de calamidade em que nós estamos. Ele vem comparar algo em que por muito, quando foi a altura da picagem, não é? Do morcego, a doença do morcego, e quando elegeram o Marcelo Rebelo de Sousa, ele vem comparar com o mesmo momento, não é comparável porque já estávamos em estado de emergência, já estávamos confinados e foi algo que foi progredindo e foi feito de forma possível. Neste momento aquilo que nós temos é algo completamente oposto. Temos o estado de calamidade, temos vários distritos e vários concelhos com problemas graves por todo o país, desde o norte, Porto Alegre, Leiria, Marinha Grande, Alcácer do Sal é uma tristeza, portanto, Torres Vedras, ainda há pouco vi, por todo lado, as pessoas estão condicionadas, as estradas estão cortadas. Eu neste momento, se quiser, por exemplo, fazer Porto Alegre-Lisboa, tenho de dar uma volta enorme e esperar que não haja nenhuma novidade, não haja árvores na estrada, não haja estradas cortadas com água. Muitas e muitas pessoas ficaram sem veículos durante estes dias. Hoje em Porto Alegre foram dezenas, não foram centenas, mas foram dezenas de carros que ficaram estragados por causa das enxurradas. Em Abrantes, em Constança, quantos e quantos carros é que não ficaram afetados? Quantas e quantas pessoas é que não têm poder para irem para algum lado? Não podemos só contar com aquelas pessoas que vivem em Abrantes e votam em Abrantes, aquelas pessoas que vivem em Porto Alegre e votam em Porto Alegre. Temos de contar, por exemplo, com aquelas pessoas que vivem em Porto Alegre e têm de ir votar ao Algarve, ou com aquelas pessoas que vivem em Lisboa e têm de ir votar a Porto Alegre. Meus amigos, André Ventura não precisa de desculpas se perder as eleições. Não precisa de desculpa porque a desculpa está dada. Foi todo um sistema que se uniu para votar contra André Ventura. Mas há uma coisa que André Ventura quer. André Ventura quer garantir a segurança dos portugueses. André Ventura quer garantir a liberdade de voto dos portugueses. André Ventura quer concentrar os esforços dos portugueses no ato eleitoral. Nós temos bombeiros que estão em Leiria, aqui, da zona de Porto Alegre. Vamos dizer o quê? Para os homens pararem o que estão a fazer para virem votar? É isso? É isso que é justo? Vamos parar? O serviço está a ser feito para ajudar quem precisa, para dizer aos homens para virem votar? Ou vamos privar os homens do ato eleitoral porque andam a ajudar os outros? E porque sabem que os bombeiros até têm forte probabilidade de votar no André Ventura?
ou porque sabem que nestas zonas que foram fustigadas, a probabilidade das pessoas terem mais noção daquilo que é a inatividade desse sistema corrupto que nos governa há 51 anos é enorme, e assim sendo até é mais fácil virem votar André Ventura. Ou sabem realmente que as pessoas, que aos relatos que nós temos, as pessoas que foram brutalmente atacadas por este flagelo, que estão agradecidas a André Ventura por ter sido o primeiro e praticamente o único político a tentar arranjar soluções, a tentar ajudar e a tomar iniciativas. Meus amigos, o sistema está unido. O sistema já nem tenta disfarçar. No entanto, não ficaram sem resposta. André Ventura, sabendo que o tempo que passa na televisão não é um tempo de qualidade, sabendo que nas televisões não lhe dão voz conforme ele merecia ser dada, sabendo que tudo aquilo que é feito nada mais é que manipular a opinião pública, isto da parte dos lacais do sistema, desses jornalixeiros, para não chamar outro nome, André Ventura acabou por fazer uma live e nessa live conseguir passar verdadeiramente aos portugueses aquela que era a sua posição. Vamos então assistir a essa live. Direto convosco, para não serem intoxicados pelo que estão a ver nas televisões, nos comentadores, etc., que é tudo uma... Estão cheios de medo do resultado das eleições de domingo, sabem que o sistema em que se montaram está a acabar, e mais não fazem agora do que tentar destruir e atacar e ofender. Basta percorrer todas as televisões a esta hora, tudo a atacar, tudo a atacar, tudo a atacar, mesmo no meio desta crise brutal em que estamos e desta devastação que o país está a assistir. Por isso eu achei que devia falar com vocês diretamente, no fundo para vos dizer isto. Sim, eu acho que deviam ser adiadas as eleições de domingo. Sou candidato na segunda volta, eu e o Dr. António José Seguro fomos os mais votados, mas acho que o país não está em condições de ter eleições. Não acho que esteja em condições de ter eleições. Quem mete o país primeiro não se preocupa com eleições e com votos quando as pessoas não têm água, não têm luz, não têm comunicações, não têm telhado na sua casa, estão a atravessar momentos absolutamente de dificuldade. Quer dizer, o IPMA está a dizer às pessoas para não saírem de casa. Vamos ter nos próximos dias, a começar na noite de hoje, uma situação meteorológica absolutamente severa. Mas estamos a dizer às pessoas para irem votar. Ou seja, não saiam de casa, mas para votar já está bom. Faz lembrar aquele senhor que disse, que estava num lar e que agora ninguém quer saber deles. Mas disse, quando foi para votar, vieram cá saber se estava tudo bem connosco, se queríamos alguma coisa e levaram-nos para votar. Agora, já ninguém quer saber se estamos bem ou se não estamos bem. Eu não acredito nesse Estado. E eu não acredito neste tipo de políticos. Eu acho que a principal função de um político é cumprir o seu trabalho, mas é estar ao lado das pessoas quando elas precisam. E neste momento as pessoas precisam que todos os serviços públicos, todos, estejam concentrados em ajudar, em minimizar os danos. Nós vemos cidades, vilas completamente alagadas. Nós vemos o risco em que está toda a gente, a ansiedade, a aflição, em que está toda a gente a ver o que é que vai acontecer em mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas. As pessoas estão com medo de perder tudo. Alguns estão a separar-se dos filhos, dos pais. E nós, o que é que fazemos? Metemos o país em eleições e vamos avançar à mesma, porque é a melhor solução agora. Desculpem lá. Isto não é pôr as pessoas em primeiro lugar. Isto não é pôr as pessoas em primeiro lugar. Isto é só pensar no nosso interesse e só pensar no interesse político. O Dr. António José Seguro, o meu adversário, teve o desplante de dizer o essencial, quando questionado de eu defender que se deviam adiar as eleições, diziam o essencial é que se realizem as eleições. Ou seja, o essencial não é que uma série de gente esteja sem apoios, o essencial não é que uma série de gente esteja sem saber o que fazer, sem casa, sem acesso aos bens mais essenciais. O essencial é as eleições. Vocês o que é que acham disto? Vocês acham que isto é de um tipo de políticos que se preza, que só se preocupam com as eleições? Eu acho francamente que não. E por isso eu queria vos dizer que eu defendi hoje que deviam ser adiadas as eleições. Continuo a achar que devem ser adiadas as eleições de domingo, porque não estamos com condições de votar. Não estamos em condições de levar as pessoas a votos. Há uma série de câmaras municipais, de juntas de freguesia, de autarquias, a pedir já o adiamento da eleição. E eu também então deixo a pergunta. Vamos ter metade do país a votar neste domingo e a metade no outro domingo? Isto faz algum sentido? As pessoas que forem votar no domingo a seguir já sabem quem ganhou as eleições, provavelmente. Qual é o respeito que estamos a ter por estas pessoas que foram afetadas por isto? Qual é a consideração que temos por elas? Se não estamos a tratar como portugueses de segunda, desprezíveis, que não interessam para nada. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E, portanto, agora estão todos cheios de medo. Com medo de que se adiarmos as eleições uma semana, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? O André Ventura ainda ganha as eleições. Reparem, nós temos a pior casta de políticos da Europa. A pior. São medrosos, não são capazes de tomar decisões, não têm fibra nenhuma, nunca metem os interesses das pessoas à frente. É sempre o sistema a tentar proteger-se a ele próprio. É impressionante, mas é mesmo o que é verdade. É uma casta de gente, a maior parte dela inútil, que não serve para nada, a protegerem-se a si próprios, que nem sequer conseguem pôr as pessoas um bocadinho à frente. Nem sequer conseguem pôr o interesse dos portugueses à frente. Por isso, eu queria justificar aqui porque é que achei e acho que devem ser adiadas as eleições. Ninguém tem interesse nisso. Acho que nem eu, nem o outro candidato.
mas é o que o povo português quer neste momento, é o que se exige numa situação de calamidade e numa situação de dificuldade. É pôr os portugueses em primeiro lugar, é pôr as pessoas à frente dos nossos próprios interesses. É olhar para o que está a acontecer. Se calhar o problema destes políticos é que não têm ido ao terreno como eu tenho, para ver o que está a acontecer, a devastação, a ansiedade em que estão bombeiros, proteção civil, polícias, a destruição de empresas que eu vi com os meus olhos, plantações, estruturas de produção agrícolas, todas destruídas. As pessoas não estão com cabeça, as pessoas estão a olhar pelo seu futuro imediato. Portanto, não querer adiar as eleições, por qualquer razão supostamente jurídica ou por razão de conveniência política, olha, é como vocês estão a dizer aqui nos comentários, é um egoísmo tremendo. Portanto, pessoal, nós estamos do lado certo. Eu acho que estivemos do lado certo ao decidir que devíamos pôr as pessoas primeiro, e este sistema só mostrou mais uma vez a podridão em que está instalado. E nós vamos lutar contra esta podridão com tudo o que temos e contra este sistema de proteção de interesses com tudo o que temos. Agora é o momento de travarmos essa luta, porque mostra bem como Portugal está degradado. Eu olho para um de nós vai ser Presidente da República, ou eu ou António José Seguro. E quando eu o ouço dizer estas coisas, que o que interessa é as eleições, que não sabe o que é distribuir alimentos, que não quer saber como é que no fundo as pessoas estão, o que interessa é os votos e o que interessa é manter o sistema político todo protegido, eu fico mesmo preocupado com o futuro. Mas pronto, o futuro é nosso também. O futuro é da nossa luta e é da nossa determinação. Era isto que vos queria dizer hoje. Achei que devia falar aqui convosco diretamente para vos dar nota da justificação desta decisão. O Presidente da República já veio dizer que não aceita o pedido que fiz de adiar as eleições. E, portanto, a decisão está praticamente tomada. Vamos ter eleições no domingo, só numa parte do país, porque há uma parte que não vai conseguir fazê-lo. Provavelmente vamos ter uma abstenção enorme, porque há muita gente que não consegue votar e que não terá condições para votar, e fica na mão destes políticos. Fica na consciência destes políticos que só pensaram neles e não conseguiram pensar no país, nem conseguiram pôr o país à frente. É muito, muito, muito lamentável o que aconteceu. Pronto, pessoal, era isto que queria falar convosco. Um grande abraço a todos. Seguimos juntos este caminho e até breve. Muita força, hein? Não, André, sabes o que é? É que tu ainda és o único patriota que nós temos. Tu ainda és o único que defende a bandeira de Portugal, ainda és o único que defendes Portugal, ainda és o único que defende os portugueses. Tu és o único que foste a eleições mesmo, talvez não estando 100% convicto, que era aquilo que tu gostavas para ti, mas sabendo que era aquilo que Portugal precisava. Para os outros não interessam os portugueses. Para os outros a única coisa que interessa é manterem um tacho. Para os outros, a única coisa que interessa é manterem um sistema corrupto e bafiento. E mais aquilo que está por trás do sistema. Aquelas lojas de maravilha que estão por trás do sistema. Que estão a manipular tudo e continuam a manipular tudo. Uma coisa é certa, é que todos os dias, saem notícias em que os portugueses já não vêm se não querem. Hoje, tivemos a notícia da ameaça de bomba no tribunal, lá em cima no Porto. Ligada a quem? Ao PCC. Isto por causa do quê? Por causa da imigração descontrolada. Temos todos os dias, esse pseudo-candidato, o Tozer inseguro, a mostrar a sua falta de credibilidade, a sua falta de coragem, a sua falta de iniciativa, a sua insegurança. Todos os dias. E há dias, foi como tu próprio referiste, não sabia o que é que era distribuir alimentos. Vem com uma distribuição de lonas já posterior à nossa. E hoje quando lhe perguntam como é que fica a situação das pessoas, ele diz que o que é mais importante é garantir as eleições. A cara de pânico quando ele disse foi algo não tem qualificação. E sabem porque é que isso acontece, amigos? Isso acontece porque ao longo que vão passando os dias e as semanas, ele vai descendo nas sondagens. Quanto mais ele desce nas sondagens, mais ele é apertado pelo sistema, mais ele é apertado pelas lojas que estão por trás do sistema, mais ele é apertado pelos seus semelhantes. O sistema uniu-se todo contra André Ventura. Os únicos que estão contra André Ventura somos nós, os seus apoiantes. Mas esse sistema une-se contra André Ventura porque eles têm de se defender. Esse sistema une-se contra André Ventura porque eles têm de defender os seus interesses, têm de defender as suas carteiras, têm de defender os seus pactos. De vez em quando são notícia. Eles não vos querem defender a vocês, eles não nos querem defender a nós, portugueses de bem. A nós, patriotas, a nós que ansiamos por ter um Portugal seguro, um Portugal próspero, um Portugal a crescer economicamente, mas um Portugal com saúde para os portugueses, um Portugal com mais habitação. Porquê? Porque vamos ter uma imigração regulada. Não é difícil. Basta pensarmos. Porquê é que existe o que existe em relação à imigração? Porque somos pagos por isso. Porquê é que o Costa fez o que fez? É para ele ser indiano? Não é para ele ser indiano, é porque agora está a receber 40 mil euros por mês na Europa. É só por causa disso? Não é só por causa disso, porque ele até já anda a abanar com o passaporte indiano. Quanto é que será que ele não recebe ao negro? Sou-vos sincero, aqueles 75.800 euros que apareceram em garrafas de vinho, eu acho que eles foram plantados de propósito para ele se poder safar. Para ele se poder ir embora para a Europa. Meus amigos, primeiro, os portugueses, digam-me vocês, aquelas imagens que temos visto hoje, que nós já partilhamos aqui, como é que aquelas pessoas, com que cabeça é que aquelas pessoas estão para irem votar? Como é que pessoas que são daqui, mas estão em Leiria a trabalhar, a ajudar, como voluntários, como é que elas vêm a votar? Como é que esta malta de Porto Alegre, que esta noite perderam os seus carros, mas eles até votam em Lisboa, como é que eles conseguem ir a Lisboa votar no domingo? Como é que quem está em Lisboa, que precisa de vir votar a Porto Alegre, pode vir votar com estradas cortadas, com acidentes que tiveram, com tudo e mais alguma coisa?
Onde é que está a segurança das pessoas? Onde é que nós estamos a garantir a segurança das pessoas? Onde é que nós estamos a garantir que as pessoas não saiam para a estrada com lençóis de água como aqueles que vimos na estrada de Cruz, em que só hoje ou ontem vi que houve lá 10 acidentes? 10 ou 12 acidentes. Vêm-nos dizer que não podemos sair de casa, não devemos sair de casa, devemos manter a segurança. E depois a seguir dizem que as pessoas têm de ir votar debaixo de algo que vem por aí, que ainda é pior, acho que é uma Marta. Vem por aí e que ainda vai ser mais grave durante o fim de semana. Está tudo louco, meus amigos. Não, não está tudo louco. Não. Eles não estão loucos. Eles sabem muito bem o que estão a fazer. Eles têm um medo enorme de cada dia que passa. Eles têm um medo enorme de cada entrevista que o Tozero inseguro tem de dar. Eles têm um medo enorme cada vez que André Ventura abre a boca. Eles têm um medo enorme cada vez que há um canal no YouTube que fala sobre eles. E sabem porquê? Porque eles têm a total consciência que o Tozero inseguro é um zero à esquerda. O Tozero inseguro é um inseguro. É um incapaz. Eles têm um receio enorme que eu continue a perder mais nas sondagens e que perca as eleições. Sou-vos sincero, eu não acredito nas sondagens. Já fiz aqui as minhas contas no canal, num dia numa live, e está muito equilibrado. E eu quero acreditar, a malta que é chega, eu quero acreditar que os patriotas, eu quero acreditar que todos aqueles que amam Portugal e querem salvar Portugal vão se mobilizar e vão votar André Ventura. Peço-vos, seja dia 8, seja dia 15, façam-no em segurança, mas se puderem, vão votar. Vão votar porque a única forma de trazermos equilíbrio, trazermos saúde, trazemos desenvolvimento económico, trazemos segurança, trazemos justiça para os portugueses é com André Ventura. A única forma de nós termos alguém que se preocupe connosco num dia em que esteja em estado de calamidade, para não termos de estar a fazer quilómetros e não termos de ir para a rua para irmos votar, a única pessoa que nos poderá ajudar será André Ventura. De resto, já vimos que é só mais do mesmo. E depois, não digam que nós não vos avisamos. Não se esqueçam que no princípio deste vídeo tivemos a corja dos lacaios do sistema, esses comentadores e jornalixeiros, mais uma vez a arranjar desculpas para aquilo que é o óbvio. É óbvio, está aos olhos de toda a gente. Quem é que não acha que as eleições deviam ser adiadas uma semana ou até mesmo 2 semanas até existirem condições e até o tempo acalmar? É o lógico. Mas eles não são burros. Eles únicos exclusivamente são pagos para dizer aquilo que dizem. Os comentadores, os jornalixeiros, os lacaios do sistema, porque eles nada mais são que lacaios do sistema, únicos exclusivamente são pagos para dizerem as barbaridades que dizem. E fazem-no por dinheiro. Mas essa é a grande diferença para quem é patriota ou não. Quem é patriota mete acima de tudo os seus pares, mete acima de tudo os portugueses, mete acima de tudo Portugal, mete acima de tudo a sua bandeira, mete acima de tudo a sua soberania. Os verdadeiros portugueses de bem, aqueles que votam André Ventura, não são vendidos ao sistema. Os verdadeiros portugueses de bem não é por meia dúzia de tostões que vão dizer mal de alguém. Vão fazer estas figuras tristes, hipócritas. Meus amigos, conto convosco. Partilhem este vídeo ao máximo. Mostrem este vídeo assim como outras entrevistas que temos do André Ventura. Comentem, deixem o vosso like para o vídeo viralizar. Temos pouco tempo. Temos pouco tempo para chegar aos portugueses, mas temos de conseguir chegar. Temos de conseguir mostrar aos portugueses quem é que está cá para os ajudar. Quem é que está cá para os salvar. Quem é que está cá para acabar com situações como esta que tivemos, da ameaça de bomba no tribunal. Imagine-se só quando se está a tratar de um julgamento ligado ao PCC e tráfico de droga. Muito obrigado pelo apoio. Não se esqueçam de subscrever, comentar, dar like e dia 8 de Fevereiro votar André Ventura, ou dia 15 de Fevereiro votar André Ventura. Seguimos juntos, amigos. Obrigado pelo apoio.